Olha, a gente vai seguir agora no caso do Gael. O Gael é o bebezinho de 4 meses que morreu em uma creche clandestina aqui de Curitiba. A repórter Beatriz Frenner está comigo agora, ao vivo aqui, trazendo novidades. Inclusive, ela está na creche nesse momento, dentro do lugar onde funcionava essa creche. Oi, Beatriz. Oi, Furlan, uma boa tarde para você e para todos. A gente fala ao vivo do espaço onde a situação toda teria acontecido, né? É a casa dessa mulher que cuidava de crianças aqui na região do Tatuquara e também seria esse o quarto, segundo o que ela repassou para a imprensa, para o advogado, onde o bebê de 3 meses estava quando a situação toda foi registrada. Reforço, ela comentou que a criança, que o bebezinho, estaria aqui na cama, essa cama de solteiro, que seria a cama da filha dela, até para vocês entenderem que tudo acontece num ambiente de casa. Aqui seria a cama da filha dela, o bebê teria ficado aqui por cerca de 10 minutos do momento em que ela colocou ele para dormir, depois de ter alimentado ele, e o período que ela seguiu aqui no restante da casa, já tem a cozinha, as demais coisas e outras crianças também que estavam no local, e foram cerca de 10 minutos entre ali o momento que ela colocou esse bebê para dormir e o momento em que a situação toda foi percebida por ela. O que ela relatou é que veio até o quarto e já percebeu que o bebê estava ali desacordado, com sinais de asfixia, porque a boca já estava ficando roxa. Ela disse que a criança ainda estava quente quando ela pegou no colo, mas que de imediato teria iniciado junto com o esposo os primeiros socorros, aquele atendimento também que foi orientado por telefone pelas equipes do SAMU. O doutor Júnior Ribeiro está por aqui também, o advogado que representa ela. Vamos chegar aqui mais próximos com o doutor para, inclusive, trazer a leitura que vocês fazem desse caso, doutor. Foi uma situação que pode ser considerada uma negligência, um homicídio? Como que vocês encaram esse caso? Boa tarde. Boa tarde. Nós encaramos como uma fatalidade, como sempre já ressaltei, porque foi algo que poderia ter acontecido com qualquer pessoa, com qualquer outra, uma mãe inclusive. Ocorre que a criança vitimizou e acabou morrendo por asfixia. Não sabemos a causa da morte, porque o laudo ainda não foi concluído. Aguardar o laudo para saber de fato qual foi a causa da morte. Mas não houve uma negligência, não houve uma intenção ou uma assunção de um risco, porque a intenção mesmo dela sempre foi, nesse tempo, esses 10 anos que ela trabalha com isso, sempre foi cuidar e dar o melhor cuidado para as crianças possíveis. E essa fatalidade aconteceu, inclusive, mas a criança também a gente sabe que tinha uma causa pré-existente, uma doença pulmonar, bronquiolite, segundo foi constatado, mas o laudo mesmo é que vai dizer, de fato, se havia ou não uma causa pré-existente. Esse é um ponto que vocês, como defesa, também estão guardando, né, doutor? Entender se esse bebê, ele tinha já algum tipo de problema de saúde que pode ter facilitado ou agravado um quadro como esse? Exatamente. Isso surgiu quando, no interrogatório, ela mencionou, lá para a autoridade policial, que a mãe, quando procurou ela, as 2 semanas passadas, antes do fato para deixar a criança, para combinar com ela para deixar a criança, relatou que a criança teria sido internada por um tempo atrás, por 2 semanas ou há 2 semanas passadas, com um quadro grave de bronquiolite. Então isso surgiu essa hipótese, e é uma hipótese que é prevista no Código Penal de que se há uma causa pré-existente, essa causa pode ter concorrido para o fato ou pode ter sido a causa do fato. Agora, é muito importante a gente reforçar também que durante a conversa com a imprensa, essa mulher ela chegou a citar que alguns anos antes, tanto o Conselho Tutelar quanto a Vigilância Sanitária teriam passado aqui pela casa dela. Feito uma vistoria, até respondendo por denúncias, o Conselho Tutelar que foi instigado a vir até aqui, diante dessa que seria uma atividade irregular, doutor. Ela foi orientada se estaria correto manter esse funcionamento? É uma creche clandestina? Não é uma creche clandestina? Que atividade é essa? Olha, ela sempre disse que é cuidadora de criança. É assim que ela se qualificava. Ou babá. Então não era uma creche porque não tem todas vamos dizer assim, os preparos de uma creche. Não tem pedagogas, não tem professoras, enfim, não tem um preparo, o estabelecimento. Então ela era cuidadora, começou com 1 ou 2 crianças e viu a necessidade da população, das mães, dos pais, e acabou tendo isso como uma atividade tanto para
conseguir um sustento para sua família e também acolher esse pessoal que precisa trabalhar e não tem um respaldo, um amparo pelo Estado. E nesse dia, inclusive o dia do fato, haviam mais crianças, várias crianças, além do normal, que eu sempre tinha 4 ou 5 crianças, 6 no máximo, porque as escolas e creches estavam fechadas. 3 creches estavam fechadas nesse dia, que tinha algum evento lá do município. Então estavam fechadas e as mães, precisando de um amparo para poder trabalhar, deixaram essas crianças aqui que eram rotativas, mas acabaram deixando nesse dia aqui, por isso aglomerou mais crianças. Mas doutor, ela sozinha, cuidando de tantas crianças, dá para entender que ela assumiu algum tipo de risco ou não? Não vejo dessa forma porque ninguém imagina, ninguém pensa que hoje vai acabar, uma criança pode morrer ou vai morrer. Então, os cuidados, a única criança, o único bebê que existia era esse, né? Que o recém-nascido, e que merecia talvez um cuidado, uma atenção maior. Mas ela não, nesse momento, ela só pensou em, de fato, ajudar as mães que imploraram para que ela ficasse com as crianças. Inclusive está recebendo várias mensagens dos familiares de mães que tinham crianças aqui, os filhos aqui, há anos, se compadecendo com a situação dela, com o que aconteceu e com o estado que ela está passando hoje mesmo. Doutor, muito obrigada pelas informações. A gente vai só explicar melhor agora, então, aqui para quem nos assiste, como que é a dinâmica aqui. É a casa da família, tá? E aqui funcionava, então, esse atendimento para crianças do bairro, que eram procuradas ali pela família dessas crianças, para que essa mulher prestasse esse serviço como cuidadora ou babá nesse espaço. Ela disse que cobrava cerca de R$300 por mês, por criança, uma diária até considerada baixa, e que dentro desses serviços tinha ali o cuidado e também a alimentação das crianças, e ela levava também alguns para a creche quando as creches abriam. Então, algumas mães traziam os filhos mais cedo, 6 da manhã, a creche não estava aberta ainda, quando abria, essa cuidadora levava até esse espaço. Esse aqui é um dos quartos, e é o quarto onde o bebê estaria no momento em que aconteceu toda a situação, em cima dessa cama que vocês estão vendo, e precisou de todo o socorro, de todo o resgate, que infelizmente foi aí irreversível. A gente até vê, né, que tem materiais aqui que são de cuidado de criança, ó, tem lencinho umedecido, tem muito brinquedo, tem coberta. Nesse espaço aqui também teriam ocorrido os primeiros socorros, porque ela explicou que o esposo dela e ela fizeram esse primeiro atendimento, ligaram para o SAMU e na sequência tiveram ali essa informação do que deveria ser feito. Aqui, ó, pela casa, a gente vê vários sinais de que realmente funcionava um espaço de cuidado para crianças. Você vê aqui papel, também as fraldas aqui embaixo. Tem aqui a cadeirinha, né, para colocar tanto no veículo para o transporte de crianças quanto para acomodar as crianças. Ela disse que sempre oferecia alimentos em qualidade para as crianças. A gente vê que tem pão por aqui, também tem fruta, suco. A casa foi toda deixada exatamente naquela correria da situação de emergência, né? Então a gente vê também bastante coisa aqui em cima da pia, os alimentos, né, que ela em tese servia para as crianças aqui no armário. Então tem bastante pão por aqui, alguns mantimentos que são mais característicos aí desse cuidado com as crianças. A gente viu também bastante ovos aqui pela casa. E vamos acessando por aqui. Essa é a cozinha. E logo depois aqui, olha, tem esse outro espaço onde nós temos mais aqui uma área maior da casa. Tem carrinho de bebê, apesar do pequeno Gael de apenas 3 meses ser o único que seria o menor que estaria aqui no local. E a gente vê também 2 sofás, enfim, um espaço bem amplo, onde também, em teoria, as crianças eram mantidas enquanto estavam por aqui para serem cuidadas. Então, a situação de momento é de que tanto essa mulher que se apresenta como cuidadora, quanto o esposo dela respondem em liberdade. Conversamos aqui com o advogado que apresenta essa defesa e reforçamos a fala dela. Ela disse que a vigilância esteve aqui no passado, que o Conselho Tutelar esteve aqui no passado, que na época até disseram que ela não poderia conduzir esse tipo de profissão, esse tipo de trabalho, mas que nunca, de fato, segundo ela, emitiram alguma multa, alguma proibição mais rígida acerca disso tudo. O caso segue sendo investigado, o inquérito ainda não foi concluído
e a gente imagina que nas próximas semanas tenhamos também uma resposta mais clara por parte da polícia sobre o que vai ser feito aqui no local. A polícia militar está do lado de fora na casa, permanece o tempo inteiro por aqui por uma questão também de segurança e de cuidado aí pela residência. É a casa da família, mas que não está mais no local. E eu quero reforçar aqui um outro detalhe para vocês. Tem câmera de segurança. Olha, a gente vê nessa tela aqui algumas imagens que flagram a movimentação, pelo menos do lado de fora. Dentro da casa nós não vimos essas câmeras de monitoramento. E vamos chegando aqui do lado de fora, só para reforçar para vocês também, que tem sim essa presença da polícia militar na porta da residência, onde funcionava esse espaço de cuidado para as crianças. E aí vocês podem perceber que esse seria agora um serviço de cuidado aqui da Polícia Militar no local, já que estamos com a informação de que essa família teria sofrido algum tipo de represália, de vandalismo, de tentativa de invasão da casa logo após a confirmação da morte desse bebê de 3 meses. Permanecemos aqui no local. A gente mostrou para vocês a casa, o espaço onde o bebê estava, e vamos ficar atentos aí aos desfechos dessa história. É uma profissão que não estava regulamentada, um serviço que não estava regulamentado, mas tinha essa prestação formalizada de serviço, já que a gente está falando aqui de um valor que era cobrado por mês, por criança, eram 20 que estavam na casa, geralmente ela cuidava de 5, só que as creches, os CMEs aqui do bairro, teriam fechado, segundo informações do advogado, para reuniões pedagógicas. E aí por isso teve uma sobrecarga aqui no local, inclusive de famílias que eram atendidas no local e disseram que já tinham tentado também a fila da prefeitura para ter acesso a uma creche, mas nunca tinham conseguido uma vaga. Então, são várias camadas, é um contexto bem grande essa situação toda, mas que nesse momento recai sobre essa mulher que sim estava praticando uma atividade não regulamentada, sem qualquer tipo de contrato aí entre as famílias e ela, e o que acabou ganhando esse nome, né, como creche clandestina, mas eles refutam isso porque não se trata de um atendimento educacional, como estaria previsto, segundo o advogado, numa condição de creche. Ela se considera mesmo uma cuidadora, como se fosse uma babá, só que atendendo na casa dela com várias crianças. No momento desse ocorrido com o bebê de 3 meses, havia pelo menos 20 crianças aqui no local. Ela que contou também que atendia principalmente crianças de 5 a 7 anos. Essa era a faixa etária geral e apenas o bebê que faleceu aqui no local, que estava na casa no momento ali do atendimento. Volto com você, Furlan. Beatriz está em frente à casa agora, né? Mais cedo ela entrou lá, mostrou os cômodos, mostrou o espaço em que o Gael estava, todos os brinquedinhos, os alimentos que eram fornecidos para essas crianças. E a gente está falando de famílias que precisam trabalhar e que deixam seus filhos aos cuidados dessa mulher, que na casa dela recebia essas crianças, como bem explicou a Beatriz. Aí, ó, aquela outra imagem é a imagem da casa da família do Gael. Aí a creche, aí isso, essa imagem. Então é uma família muito pobre, uma família muito simples, que vive na base da dificuldade mesmo. E nós estamos diante de uma situação que é trágica, de comoção, e que, assim, é de profunda tristeza o que essa família está passando. O repórter Leonardo Gomes conversou com a mãe do Gael. A mãe pede justiça. É muito emocionante o que você vai assistir agora. A dor de perder o filho de apenas 4 meses de vida, traduzida em lágrimas. Ela não salvou meu filho. Eu cheguei e meu filho estava morto. Ele estava morto. Ela tinha carro. Ela podia ter pegado meu filho e colocado dentro do carro e procurado ajuda, não esperado o SAMU chegar. E ele não tinha acabado de morrer. Ele não tinha, ele estava roxo. Esta é Isabela, mãe de Gael Cunha de Oliveira. O bebê morto após se engasgar no interior dessa casa que funcionava como uma creche clandestina no bairro Tatuquara, em Curitiba. O local não tinha autorização para funcionar. Isabela conta que procurou a creche mesmo assim, depois de não conseguir uma vaga em instituições públicas fornecidas pela prefeitura.
Eu fiz a inscrição do Gael com um pouco mais de 30 dias de vida. Ela foi bem recomendada, ela cuidava de criança há muito tempo ali. A creche funcionava há 10 anos e era procurada por diversos pais da região. Pais que precisam trabalhar e, sem opções, buscam o serviço. A tia de Gael reforça que é comum no bairro locais desse tipo. É bem complicado, não tem vaga. Faz inscrição e fica. Tem muita criança lá que não tem creche. E a maioria das mães faz isso. Arruma uma pessoa lá em fundo de quintal, que tem uma casa lá, eu sou babá. Cobra um valor X lá e deixa lá. Segundo a polícia, no dia da morte do bebê, a creche estava com 20 crianças. Todas eram cuidadas por uma única pessoa, a dona da creche. O advogado da mulher afirma que esse foi um dia atípico no local. Haviam cerca de 20 crianças, como foi noticiado, de fato existiam. Por quê? Porque nesse dia especificamente, as creches, escolinhas que recebiam muitas dessas crianças estavam fechadas. Por algum motivo, ela não soube explicar, nós também vamos apurar isso, a polícia também vai apurar isso, mas fechou por algum motivo, acho que tinha uma reunião, alguma coisa. E essas mães ficaram desamparadas e vieram se socorrer com ela. A defesa afirma ainda que a creche era conhecida das autoridades. Há 2 anos atrás, mais ou menos, estiveram aqui o pessoal, os conselheiros do Conselho Tutelar, para verificar a situação, as condições, e viram que estava tudo ok, as crianças bem cuidadas, felizes, animadas, bem alimentadas, limpas, não, nada deixaram assim mesmo. Veio também, antes do conselho, veio o órgão municipal, a Vigilância Sanitária, que também fez essa vistoria. Não constatou nada de irregular, de maus tratos contra as crianças. A única coisa que falaram é que ela não podia atuar como se fosse uma creche sem ter uma autorização, que ela deveria buscar o órgão público para um alvará de funcionamento, uma autorização. Mas lembrando que ela não tinha uma creche, ela era uma cuidadora de crianças que fazia isso para ajudar a sociedade, as mães que precisavam. Conforme a polícia, Gael morreu após se engasgar com leite. Leite dado pela dona da creche. Ao ser interrogada, a mulher afirmou que se deparou com a criança roxa e então ligou para a emergência. Veio na minha cabecinha, vou dar uma olhadinha no bebê. Quando eu fui olhar, assim, que eu só olhei pro rostinho, assim, que ele tava de ladinho, né? Eu vi que ele tava roxinho e sem se mexer. Daí eu já fiquei espantada, assim, peguei ele rapidamente. E meu marido estava na sala, eu chamei ele, amor, vem aqui, né? O bebê não tá se mexendo, me ajuda, socorro, daí ele foi. E ele veio. Veio, pegou o bebê do meu colo e começou a bater, assim, nas costinhas dele, começou a sair dele da boca, mas ele não tinha reação nenhuma, tava com o lábio roxo, o corpo quentinho. Isabela afirma que o despreparo da mulher e a superlotação foram determinantes para a morte do filho. Além da responsável pela creche, o marido dela também foi preso. Saíram de Camburão do local. Ela foi solta horas mais tarde, depois de pagar fiança no valor de R$3 mil. Já o homem será colocado em liberdade nas próximas horas, após decisão judicial. Mesmo em liberdade, o casal não deve voltar aqui para o endereço que abrigou nos últimos 10 anos a creche clandestina e também a residência deles. Isso porque eles temem pela própria vida. Afirmam que estão sendo ameaçados, inclusive de morte. Ela está bem preocupada, assustada, porque a sociedade inflama e por ser uma criança gera uma comoção maior, mas o fato, a verdade é que ela não é uma criminosa, não é uma pessoa, ela prestava um serviço público, embora não estivesse dentro da legalidade, como muitos atuam, mas ela prestava um serviço à sociedade e sempre foi muito bem cautelosa. Então ela trabalhou 10 anos e tem, como ela diz, meninos aqui com 15, 16, 18 anos que passam por ela e querem bem ela como se fosse uma tia. A família de Gael não concorda com a soltura do casal e pede por justiça. Que seja responsabilizada todas as pessoas que agiram de modo inadequado, de modo desrespeitoso para com essa mãe e com essa criança. Especialmente os responsáveis por esse local que eu sequer posso chamar de creche. A gente só quer que a polícia faça alguma coisa, que tenha justiça, né? Para não acontecer com outras mães. Porque a gente vê passar vários casos, a gente não pensa que vai acontecer com a gente. A gente não queria isso. Ela não salvou meu filho. Eu cheguei e meu filho estava morto. Ele estava morto. Olha, sem sombra de dúvida, a gente está diante de uma das situações mais tristes dos últimos tempos. Tudo por quê? Tudo porque essa mãe não conseguiu encontrar um lugar para esse menino aqui. Uma creche. Que, aliás, entra ano, sai ano, muita gente promete que vai resolver o problema de vaga em creche na cidade. Bom, vale lembrar que no caso dela, ainda estava no prazo.
né, no trâmite. Só que outras mães estão esperando aí há muito tempo. E que fique bem claro, não sou eu que estou dizendo, não. São as mães que estão falando. Eu vou falar com a Beatriz Frenner em instantes, porque a Beatriz está com uma mãe lá. Me dá um minutinho.